Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Maternidade Singular. Hoje eu vou falar sobre um assunto que há muitos anos, há séculos, vem sendo tabu e continua sendo tabu. Esse assunto é a sexualidade infantil. Desde que Freud, Freud foi um dos pioneiros a falar disso, desde que ele começou a falar disso, e na época foi muito mal visto, ele foi muito condenado por trazer esse assunto à tona, por dizer que existia uma sexualidade infantil e dizer da importância dela, né? E até hoje a gente ainda está lutando com isso, né? E por que que a gente vem, por que que é tão difícil, né? É difícil porque a sexualidade como um todo é um tema tabu ainda, né? A gente ainda tem muita dificuldade de falar sobre isso. E especialmente porque nós adultos, nós associamos sexualidade ao ato sexual, né? Só que a sexualidade, como a gente vai ver aqui, ela é muito mais ampla, ela vai muito além do ato sexual, tá? A gente vai ver aqui alguns temas que são pertinentes à educação sexual, à sexualidade da infância, tá? E nós vamos aprender aqui também coisas como responder as perguntas das crianças, né? Porque elas nos fazem várias perguntas, tá? E a gente vai entender o que faz parte da sexualidade saudável, o que não faz, quais são alguns sinais de alerta, tá bom? Vamos lá? Como eu falei, então, a sexualidade não é só o ato sexual. Vamos ver, então. Quando que acontece, né? Como é que é esse despertar da sexualidade? Quando que a criança descobre que ela tem um órgão sexual, né? E quando que começa a manipulação? Vamos começar lá do início para a gente ver que é bem dissociado do ato sexual, tá? A sexualidade infantil começa desde que o bebê nasce. Por quê? Porque nós somos seres sexuais, né? Então, a gente tem um corpo, e esse corpo faz parte da nossa sexualidade, né? Então, a criança, desde o nascimento, ela começa a receber estímulo do meio, e ela começa a distinguir esses estímulos entre prazer e desprazer, não só do meio, como estímulos do próprio corpo dela, né? Sinais de fome, de sono, né? Que são aí os sinais que vão dando indício para ela do que ela tem que fazer, de como que ela tem que agir, tá? Aí, mais ou menos lá por volta dos 6 meses, a criança começa a perceber, para além dessas sensações de prazer e desprazer, ela começa a perceber que ela tem um corpo, né? Que ela tem uma mãozinha, é a hora que ela começa a brincar com as mãozinhas, a gente fica vendo a criança lá, às vezes ela fica um tempão passando a mão na mão, né? Põe a mão na boca, né? Que é um dos lugares que ela vai primeiro conhecer o mundo é através da boca, né? Então, ela começa a descobrir as mãozinhas, os pezinhos, começa a colocar o pé na boca, começa a experimentar os sabores, as texturas, né? E aí, lá em torno dos 9 meses, mais ou menos, ela descobre que ela tem um órgão sexual, né? E geralmente, quando ela descobre isso, ela vai começar a manipulação desse órgão, tá? Ela começa a pegar, ela começa a tocar, chegar, né, na hora que a gente tira a fralda para trocar, ela quer pôr a mão, né? E isso é absolutamente normal, isso é absolutamente dentro do esperado para o desenvolvimento dela, até porque ela está conhecendo o mundo, né? Se ela pega na mãozinha, se ela pega no pezinho, por que que ela não ia querer pegar nessa parte? Especialmente porque é uma parte que vive tampada, vive fechada, né? Ela não tem muito acesso. Então, quando ela tem, ela quer, né, explorar. Faz parte do desenvolvimento dela explorar esse mundo, tá? E aí, quando ela entende, né, que aquele órgão ali é um órgão que, ao tocar, ela sente prazer, naturalmente, tem um estímulo para que ela volte a tocar naquele órgão sexual, tá? E é importante que a gente não repreenda essa criança, tá? A gente vai, com o tempo, né? A gente vai direcionar esse toque para o momento e para o espaço adequado, tá? A gente não deve ficar, mas isso é feio. Não, nada disso. É entender que é um toque, mas que é um toque que deve ser feito em momentos privados, né? A gente vai explicando isso para a criança, né? E aí, por exemplo,
A criança costuma fazer muito isso na hora que ela vai dormir, justamente para se acalmar, para relaxar, né? Ela costuma se tocar para ter esse repouso, para conseguir ter esse repouso, para conseguir adormecer, tá? Faz parte do desenvolvimento. E a gente tem que explicar. Olha, você pode se tocar sim, só que não na frente dos outros, não no espaço público, né? Vamos lá. Tá, ok. Então, quando, né, eu estava falando, a gente vai explicando isso para a criança, mas vai explicando como, com que idade, como que eu posso abordar isso, né? Bom, como abordar? O ideal é a gente conversar com a criança de forma sincera, de forma honesta, sem julgamento, né? Com a intenção de esclarecer as dúvidas da criança, tá? Então, a gente tem que garantir que ela saciou toda a curiosidade dela, que ela não tem mais perguntas sobre o tema quando a gente for conversar a respeito, tá bom? Só que, claro, né, a gente tem que respeitar a fase de desenvolvimento que ela está, né? A gente não tem como dar uma aula de anatomia para uma criança de 3, 4 anos e fazer ela compreender tudo, com todos os nomes, com todas, né? Não é assim, mas a gente tem que ir respondendo com sinceridade, tá? Para a gente não gerar confusões, gente, porque às vezes vem aquela história de, como é que o bebê veio? A cegonha trouxe. E a criança fica com aquilo na cabeça, né? E aí, só que ela nunca vai ver uma cegonha entregando, ela nunca vai, né, a não ser em filmes, em desenhos, que ela vê isso, mas assim, a gente precisa responder com honestidade, tá? Para não criar mais confusão, para o tema não ficar mais tabu ainda, tá? Tá, e com que idade que eu posso começar a falar isso para a criança? Desde que ela nasce, né? Desde que ela nasce, ela tem uma sexualidade, desde que ela nasce, eu posso conversar sobre isso. Mas como assim, desde que ela nasce? É o seguinte, a gente já vai dando, porque como eu falei, a sexualidade, ela não está ligada ao ato sexual, ela está ligada ao corpo, às sensações de prazer, de desprazer, às sensações, né? A sexualidade, ela vem junto com essa energia de vida que a gente tem, né? Então, quando o bebezinho nasce, na hora que você vai trocar a fralda, você já vai nomeando as partes para ele. Não só quando vai trocar a fralda, a gente vai dar banho na criança, já vai falando, vamos lavar a cabeça, vamos lavar o braço. Depois você vai falar das partes sexuais, né? Também, junto. Você vai falar, vamos lavar o bumbum, vamos lavar a vulva, ou vamos lavar o pênis, né? E aí, você já vai ensinando para a criança o corpo dela como um todo, né? A gente não precisa fingir que as partes íntimas não existem, né? Não, você já vai nomeando, você já vai ensinando para a criança, tá? Você pede licença para limpar, você explica, né? Porque pedir licença para a criança já é ensinar sobre limites, sobre respeito, sobre consentimento, tá? Que são todas formas importantes da gente ensinar para a criança até para evitar abuso sexual, tá? Ela precisa entender isso, tá? Essas coisas. Então, na hora que você for trocar, você vai dizer, mamãe vai tocar, mas a mamãe vai tocar para limpar. E aí você vai ensinando isso para ela, né? Que existem os toques permitidos, são de limpeza e o de saúde, que o médico, né, na presença dos pais, ele também pode tocar. Então, você vai ensinando quem pode, como pode, tá? E como que a gente responde as perguntas das crianças, né? Algumas coisas eu já falei aqui, mas nós vamos reforçar e vamos falar de outras coisas. Bom, é importante que você não fique muito espantado diante da pergunta da criança. Por quê? Porque se a criança te faz uma pergunta e você reage, a criança acha que aquele é um tema que ela não pode voltar a abordar, né? É claro que é difícil, mas é justamente para isso que nós estamos tendo essa conversa aqui, para a gente poder ir se preparando, né? Para entender que isso é natural, que a criança tem curiosidade, que ela quer saber as coisas, né? E que provavelmente ela vai perguntar. E aí é importante você saber como fazer, né? Então, como eu falei, o ideal é que você seja natural e sincero, né? Se acontecer de você não saber responder, aí você vai falar com a criança. Primeiro, você vai agradecer a ela de ter perguntado, porque isso demonstra grande confiança, né? Se ela foi até você para saber alguma coisa, é porque ela confia em você. Então, tente se acalmar, tente se aliviar, né? Pensando nisso,
e você vai agradecer a ela, falar assim, que bom que você veio até a mim. Essa é uma pergunta importante, mas agora eu não estou sabendo te responder. Eu vou estudar e eu volto com a resposta para você. Você não é obrigado, gente, a responder de imediato, tá? Isso é uma forma até de você, às vezes, se acalmar. Se você achou aquela pergunta muito complexa, né? Você pode pedir um tempo para você estudar. Isso deixa a criança até assim segura de que você quer dar uma resposta adequada, de que você está levando ela em consideração, que você viu a importância, tá? Se for o caso de você estar muito inseguro, muito pouco à vontade, se for uma temática difícil, você pode sim pedir ajuda de outra pessoa. Pode ser, né? Às vezes, não sei, o pai da criança, um médico, né? Alguém que ele confie, que a criança confie, que vai poder responder junto, tá? E uma coisa importante, devolver essa pergunta para a criança. É importante, na hora que a criança te perguntar, você perguntar, mas por que você quer saber? Ou de onde surgiu essa pergunta? Por quê? Porque quando você volta a pergunta para a criança, algumas coisas importantes. Primeiro, você vai entender que conhecimento ela já tem, que contato ela já teve com aquele conteúdo, que tipo de conhecimento ela já tem, né? Até para você poder entender, né? Assim, eu vou contar um caso aqui de uma amiga, né? A filha dela perguntou para ela: "Mãe, mulher pode casar com mulher?" Né? E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, se você retorna, você vai entender de onde que vem isso. É uma coleguinha que tem, né, duas mães? Porque se for, é um assunto que provavelmente vai ficar voltando, porque ela vai ter outras questões, ela está convivendo diariamente. Agora, na época especificamente, tinha falecido um ator, né? E aí nos noticiários era né, um ator muito querido, muito famoso, e nos noticiários falava-se várias vezes do marido desse ator, né? E aí eu falei, às vezes ela viu isso, né? E ela ficou curiosa, homem casa com homem, mulher pode casar com mulher, né? Se for um contato assim que ela teve via televisão, via noticiário, né? Aí, às vezes, é uma temática que, assim, passou pela cabeça dela, ela teve curiosidade, mas não é uma temática que está tão próxima a ela, que ela vai conviver ali diariamente, né? Então, você precisa sondar e ter essas noções de onde que, né, está partindo, de onde que a criança ouviu aquilo, né, qual que é a importância daquilo para a criança, tá? Fica mais fácil de você também saber o que, que a criança está querendo saber, porque até isso, às vezes você pergunta, né? Tem aquela piada, né? Mãe, o que, que é virgem? E aí a mãe faz aquela explanação, depois a mulher pergunta, o que, que é extra? Porque ela estava com um vidrinho de azeite e leu extra virgem, mas ela começou a perguntar pelo virgem, né? Então, assim, isso é piada, mas isso é muito real. A gente precisa saber o que, que a criança quer saber também, tá? E aí, eu posso entrar nesse assunto sem que a criança tenha me perguntado, né? Porque, e aí, porque assim, é o que eu estou falando, assim, é importante às vezes a gente ver, né? Por exemplo, tem uma notícia que está acontecendo, a gente vê que a criança teve contato ali, às vezes a gente até percebe que teve uma curiosidade, mas a criança não chegou para perguntar. E aí, eu posso entrar no assunto? Então, isso vai depender muito do de como que está acontecendo isso. Porque, por exemplo, de quem que está vindo a necessidade? É da criança ou é do adulto? Né? Sou eu, adulto, que estou achando que já está na hora de conversar determinadas coisas e quero levar o tema? Ou isso é a criança? Então, por exemplo, eu percebo que a criança está olhando para as partes íntimas, que ela tem brincado com questões que envolvem a temática da sexualidade, então ela pega o bonequinho, né, para dar banho e ela vai dar banho ali né, ela quer tirar roupa para poder dar banho, ela quer ver e ela fala muito disso, né? Assim, aqui a gente ganhou uns bichinhos aqui em casa, a gente ganhou uns bichinhos do zoológico e o meu filho já veio logo falando, olha, esse tem piu-piu, esse, né? Esse não tem, né? Então, assim, você vê que é um tema que está fazendo parte do vocabulário dele, da atenção dele, né? Então, ele tem feito isso, por exemplo, notado as partes, falado, né, da diferença. Ah, homem tem pênis, mulher não tem, né? Mulher tem vagina, homem não tem, tarará, né?
Se tem acontecido esse tipo de coisa, né, o seu filho está dando indícios de que essa conversa sobre sexualidade está precisando acontecer ou está propício, né? E aí você pode arrumar recursos, como livros, histórias para ler, que abordem o tema, né? Talvez algum desenho que, né, fale, por exemplo, sobre a chegada de um irmãozinho, bom, enfim. Aí cada um, né, vai perceber e vai usar o recurso disponível, tá? Bom, e como eu falei, agora só um detalhe, gente, deixa eu voltar aqui. Se for uma necessidade do adulto, aí é importante a gente ver, sim, se é no intuito de proteger essa criança, né? Qual que é a intenção, como fazer, como abordar, tá? Tem que tomar muito cuidado também para a gente não tratar de um tema que está muito distante, assim, da curiosidade, da necessidade da criança, tá? Bom, como eu falei, a gente ia ver o que era, né? Se a sexualidade não é só o ato sexual, quais são temas que envolvem aí essa educação sexual, tá? Então, a gente já falou de várias coisas aqui, ó. Informações sobre as partes do corpo, como é que elas funcionam, o que é normal, o que não é, né? Informações sobre os bebês, como que eles são feitos, de onde que eles vêm, como é que eles entram na barriga da mamãe, né? Que geralmente são as perguntas, né? Como que o bebê vai parar dentro da barriga da mamãe, né? O que significa ser um ser sexual, né? E assim, o que é, né? São assuntos também que a gente vai trabalhar. O que é consentimento, o que é permissão, o que é parte íntima, né? Isso tudo a gente vai trabalhar dentro da educação sexual, tá? A importância de dizer, né? A possibilidade de dizer não, tá? Para alguém que queira abusar. Bom, como eu já falei algumas vezes, os jogos sexuais infantis, eles vão acontecer, eles fazem parte do desenvolvimento. A criança vai, como eu já falei ali atrás, a criança ela vai apresentando, né, informações e necessidades a respeito da sexualidade, né? Então ela quer ver o corpo do outro, ela quer tomar banho junto, ela quer tocar, ela quer brincar de médico, ela quer saber o que é, como que funciona aquele outro órgão, tá? Isso, gente, não é erótico, não é sexual no sentido do ato, né? Eles ainda não têm ideia do que é isso, sabe? Eles não têm noção do que é isso. Essa sexualidade, ela só vai acontecer com o amadurecimento, com o aparecimento, né, dos hormônios, das características sexuais secundários, né, os pelos, lá na adolescência, com a mudança do corpo, né, com o crescimento do seio para as mulheres, enfim. Isso não faz parte da brincadeira da criança. A criança está conhecendo o mundo, tá? E aí, como é que eu vou saber se é um jogo sexual infantil normal ou se não é, né? Os jogos sexuais infantis que fazem parte do desenvolvimento, eles são espontâneos, eles acontecem de forma esporádica, geralmente em crianças da mesma faixa etária ou faixas etárias próximas, não tem coação entre eles, né? Ela é sempre motivada pela curiosidade, como eu falei, pela necessidade de aprender, né? Ou então pela própria exploração do corpo, ou ainda por tédio. Quando a criança não tem nada que fazer, ela vai explorar o corpo, né? E aí, nessa exploração, ela vai querer conhecer, tá? Elas já não são mais consideradas normais quando elas acontecem de forma planejada, né? Quando elas geram medo, ansiedade, confusão para essa criança, quando elas acontecem de forma contínua, com crianças de idades muito diferentes ou entre adultos e crianças, né? Quando existe ameaça, enganação, manipulação do outro para que essa brincadeira aconteça, né? Quando ela é motivada ou pelo isolamento, ou pela solidão, ou pela ansiedade, tá? E agora, nós vamos entrar numa parte muito importante, que é como proteger essa criança do abuso sexual, tá? A disciplina positiva, ela oferece diversas ferramentas para que a gente trabalhe autonomia, para que a gente trabalhe autoconfiança, alto valor, né,
estima dessa criança, tá? E essas coisas todas, elas previnem, né? Toda a educação emocional, ela previne de abuso sexual. Por quê? Porque se eu tenho uma criança criada com gentileza e firmeza, ela vai aprender, tá? Respeito mútuo, então ela vai aprender a se respeitar e ela vai aprender a respeitar o outro. Então ela vai aprender a importância que tem que o outro a respeite, tá? Esses dias eu achei muito interessante que meu filho chegou e falou de um machucado que tinha e tal. Ele falou, ah, não, porque eu belisquei, não sei o quê. Aí eu virei e falei assim, mas como assim? Alguém te beliscou? Aí ele falou, não, eu acho que eu belisquei no móvel, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, ah, tá, então não foi de propósito, né? Ele, não, imagina alguém me beliscar de propósito, sabe? E ele fez uma cara tipo assim, jamais eu permitiria isso, né? E é isso, é importante você, que essa criança saiba da importância dela ser respeitada, assim como é importante que ela respeite o outro, tá? Então, outra coisa que a gente usa como prevenção, né? Como eu falei lá, quando a gente já vai fazer a troca da fralda, você já vai dizendo da importância do corpo, que o corpo é um espaço, né, muito importante, que a pessoa precisa preservar, que aquele corpo dela é precioso, tá? E aí, especificamente, né, das partes íntimas. Hoje em dia tem muito vídeo falando sobre isso, né? A importância de se dizer não, né? Ensinando sobre os toques que são permitidos e os toques que não são. Tem áudios que a gente pode colocar a criança para escutar, tá? Bom, outra forma de proteger, pedir permissão para tocar o corpo dele. Então, foi o que eu falei, ó, eu vou trocar a fralda para deixar você limpa, para deixar você cheiroso, né? É importante a gente limpar, a gente higienizar, a gente cuidar, mas é só assim que seu corpo, que as partes íntimas podem ser tocadas, só pelas pessoas que vão fazer esses procedimentos, tá? Você vai ensinando sobre consentimento, como eu já falei, né? O que pode, o que não pode, né? Então, na hora do banho, a criança quer tocar a sua parte íntima, você fala que não pode, que isso é parte íntima, tá? Você vai ensinar para a criança sobre segredo, que existe o segredo bom e o segredo ruim, né? O que é o segredo bom? O segredo bom é que as pessoas chamam às vezes de surpresa, né? Só tem uma pessoa que não pode saber, que é aquela pessoa que vai receber a surpresa, todos os demais sabem, isso tem um prazo para acontecer, né? Então, assim, a surpresa vai até, nós vamos fazer uma festa de aniversário. Passou o aniversário, todo mundo está sabendo, né? Ela causa uma sensação boa, uma sensação de alegria, né? Por outro lado, o segredo ruim, ele é um segredo que ninguém pode ficar sabendo, que ele causa uma sensação muito ruim, ele pode causar tristeza, ele pode causar medo, ele pode causar ansiedade, né? É um segredo que não tem data, então, assim, ninguém pode saber além, né? Geralmente as pessoas falam assim, é um segredo só nosso, ninguém mais pode saber. Esses são os segredos ruins, né? E esses segredos é importante você sempre lembrar para a criança que se alguém pedir para ela guardar esse tipo de segredo, que é muito importante que ela conte para alguém de confiança, né? Que ela não pode guardar isso, mesmo ela sentindo medo, é importante ela falar, tá? Bom, uma outra forma de proteger a criança do abuso sexual é a gente respeitar o não dessas crianças, tá? Quando ela não quiser alguma coisa, ela falar para, é importante a gente parar. Por quê? Se a gente faz isso, ela entende que outras pessoas também têm que fazer isso, né? Se você respeita o não dela, se você respeita o espaço dela, você ensina duas coisas, que ela tem que fazer isso com o outro e que o outro tem que fazer isso com ela. Inclusive, em situações nas quais a gente acha que, por exemplo, uma brincadeira de cosquinha, que está divertido, mas a partir do momento que a criança falou para, é importante você respeitar, tá? Bom, outras coisas, né? Você vai ensinar sobre privacidade. Então, tem coisas que a gente faz. Por exemplo, a gente come no restaurante, a gente come diante de outras pessoas. Mas a gente, por exemplo, não vai no banheiro na frente de outras pessoas. Isso é privacidade, né? Então, a partir do momento que a criança já fica maiorzinha, né?
partir de talvez os 2, 3 anos, é importante você começar a falar: mamãe vai no banheiro, você espera aqui fora. É um momento privado da mamãe, tá? Eu já falei, né, que no banho você não vai permitir que essa criança toque as suas partes íntimas, né? É importante a gente fazer verificação, gente, do que essas crianças andam assistindo, o que ela está sendo exposto, né? Não deixar ela exposta a conteúdos sexuais, né? Infelizmente, hoje tem muito conteúdo que é para criança, mas que é muito erotizado, que é muito sexualizado, uma sexualidade adulta, tá? Que não é apropriada para essa criança, tá? Então, é importante a gente ter controle parental, tá? Assim, né? Usar as ferramentas de controle parental para evitar que ela tenha acesso a conteúdos inadequados, né? E outra coisa, outro cuidado é não ter relações do mesmo ambiente que essa criança tiver, né? E se acontecer, né, da criança presenciar, é sentar, é conversar, é explicar, principalmente se dispor a ouvir, saber quais são as curiosidades, quais foram as impressões que aquela criança teve, né? Mas, assim, realmente não é para permitir, né? Tá. Quais são os sinais de alerta, né? Como é que eu posso aí ver, observar? O que eu preciso observar para saber, né? Bom, essa criança, ela está tendo alterações comportamentais? Ela está com um sono excessivo ou com pouco sono, está tendo insônia? Ela está comendo demais? Ela está comendo de menos, né? Mas aí, gente, cuidado, tá? Também não é, né? Porque tem uma fase que a criança, ela comia super bem quando ela era bebê, depois ela fica maiorzinha um pouco, ela deixa de comer igual ela comia quando ela era bebê. Isso faz parte, isso é natural, né? Se tiver alguma dúvida, pergunta ao pediatra, né? Mas, assim, é realmente quando, assim, a criança, de repente, não quer comer mais nada, né? Assim, é realmente um desequilíbrio, tá? Você tá vendo que tá, assim, tá completamente diferente, né? Do que já foi e tal. Os desenhos dessa criança mudaram? Agora eles são desenhos com menos cores, com menos detalhes, né? A criança usa muito a cor preta, ela tem traçados muito fortes na hora de desenhar, assim, que você vê que tem uma certa raiva ali, né? Ela está tendo atitudes agressivas que antes ela não tinha, né? E aí, de novo, atitudes agressivas são muito comuns na criança que ainda está imatura, não sabe lidar com as emoções dela. Mas não é isso, é assim, por exemplo, ela sempre gostou do cachorro, sempre fez carinho, de repente ela começa, sempre que ela passa para o cachorro, ela chuta, ela xinga, ela grita demais, né? É quando há uma alteração comportamental, tá, gente? Outros sinais de alerta. Essa criança, ela evita determinadas pessoas, ou ao contrário, ela quer ficar muito perto, o tempo todo ela quer ir para casa, ela quer estar junto, ela quer, né, estar sempre próxima a essa pessoa, né? Outro sinal de alerta, lesões no corpo, né? Especialmente se estiver nas áreas íntimas ou na boca, né? Essa criança está com um choro excessivo, né? Então, assim, ela não para de chorar, tudo é motivo para chorar. Gente, crianças, lembrando de novo, crianças choram muito. Mas o que a gente está falando é assim, era uma criança que chorava quando contrariada, ou quando com fome, ou quando com sono, e de repente, aparentemente, sem nenhum motivo, essa criança está chorando, né? Se, sei lá, se ela chorava não sei, gente, mas assim, é um choro excessivo, tá? Ela apresenta medo diante da presença de outras pessoas, né? Ela começou a ficar desatenta na escola, ela está com dificuldade de concentração, né? Ela tem apresentado uma masturbação compulsiva ou na presença de outras pessoas. E aí são para crianças mais velhas, tá, gente? Quando ela já está com o conceito de intimidade desenvolvido, né, em torno dos 7, 8 anos aí. Antes disso, a criança não tem noção mesmo, né? A gente que vai ter que ensinar para ela. Então, assim, ela faz isso, ela, né, que a gente falou, vamos supor que ela tem o hábito de se tocar na hora de dormir. Ela vai fazer isso se ela estiver na sua casa, na casa da avó, na casa do primo, né? Porque ela ainda não tem essa noção. A gente que vai ensinando para ela com o tempo, né? Um outro sinal de alerta, essa criança está com um comportamento muito erotizado, né? Então, todas as danças, todos os movimentos, tudo ela quer, né? Ela quer ter contato
com o órgão dela, né? Então, gente, então era isso. É muita informação. Vocês tiveram muitas dicas, né? Muita coisa que a gente pode observar, muita coisa que a gente pode fazer, como conduzir, como fazer as coisas da melhor maneira possível. E vamos junto, né? Coloquem suas dúvidas, sempre tem dúvidas, né? A gente sempre acaba, muitas vezes, sem saber o que fazer. Então, coloquem aqui suas dúvidas, seus comentários, vamos fazendo junto, vamos crescendo, vamos aprendendo uns com os outros, tá? E vamos trabalhar para que a gente possa desenvolver essa sexualidade da melhor maneira possível, né? Para que nossos filhos cresçam felizes, que eles possam ter uma vida sexual satisfatória, né? Para eles, que eles possam crescer com saúde, tá bom?